Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós e estamos felizes por podermos, mais uma vez, estar juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por todas as bênçãos que nos tens concedido. Obrigado por teu cuidado e amor para com cada um de nós. Obrigado por esta oportunidade que temos de estudar a tua Palavra e que o teu Espírito Santo neste momento seja derramado sobre cada um de nós, nos dando entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Durante a semana, começamos no domingo a estudar o assunto que falamos sobre honestidade para com Deus. E eu gostaria de trazer para vocês hoje a lembrança, porque a maioria de nós já conhece essa história que está na Bíblia, é uma história verídica e se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 17, que fala sobre a viúva de Sarepta. Vocês se lembram, não é? Esta história está relatada na Bíblia porque nos mostra que Deus, ele é fiel e que Deus abençoa os seus filhos, aqueles que lhes são fiéis, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Deus é fiel. Esta história, ela nos diz que os tempos daquela viúva de Sarepta eram tempos difíceis. Ela havia consumido quase todos os seus recursos e, assim como para outras viúvas daquele tempo, a vida era, na melhor das hipóteses, uma vida precária. A seca havia destruído a terra de maneira que até maridos e esposas, o casal, consideravam um desafio quase inatingível sustentar a família até o fim do mês. Imagine uma viúva que ela sozinha não tinha amparo de ninguém, não tinha ajuda de ninguém, ela tinha que sozinha lutar pelo sustento da família. E então, nós imaginamos que os armários desta viúva já estavam praticamente vazios e havia apenas o suficiente para preparar uma última refeição para ela e o seu filho. O futuro era realmente sombrio. Então, o profeta Elias, ele entrou em cena. Ele pediu àquela viúva um favor. Ele pediu àquela viúva um copo de água, mas, logo em seguida, o que ele pediu? Ele pediu algo que pareceu estranho, pareceu até ser insensível para com a situação. Ele pediu para que ela fizesse um bolo para ele comer. E então aquela viúva, ela disse: olha, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Eu vou fazer a última refeição para mim e meu filho. Nós vamos comer e depois vamos morrer. Veja então o que Elias disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. 1 Reis 17, verso 13. Incrível, não é? Primeiro para ele, depois o que sobrasse fazer para ela e o filho. Ela já não tinha nada. O pedido, no entanto, veio com uma promessa. Olha o que Elias disse. 1 Reis 17, 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amigos, aquela viúva, ela agiu com fé, e ela fez como Elias havia instruído. E Deus, por sua vez, honrou a fé daquela viúva, cumprindo a promessa de sustentá-la e ao seu filho. Veja o que Jesus disse em Mateus 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. No estudo que nós fizemos esta semana, Deus também, Ele nos convida a buscar o seu reino em primeiro lugar, devolvendo honestamente o dízimo, mas Ele une esse chamado à promessa divina que edifica a nossa fé. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja o que Deus nos diz em Malaquias 3,10. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E ainda o salmista, no Salmos 34, verso 8, ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amigos, irmãos, Deus, Ele se alegra em demonstrar a sua fidelidade para conosco. E Ele nos convida para que nós possamos corresponder à fidelidade dEle para conosco, devolvendo honestamente o dízimo. Que o Espírito Santo toque em nossa mente, toque em nosso coração, especialmente aqueles que estão nos ouvindo e que têm dúvida se devem devolver a 10ª parte ou não. Deus nos chama para um ato de fé. Façamos prova, e Deus, Ele é fiel e Ele cumprirá. Jamais vai nos faltar o necessário para comprarmos, para pagarmos, enfim, para nós sobrevivermos. Não vai nos faltar. Deus é fiel. Faça prova e comece a devolver fielmente a Deus aquilo que lhe pertence. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, um feliz sábado, um bom final de semana. Nós voltaremos no domingo com um novo estudo, ainda falando dessa questão da fidelidade para com Deus, a nossa mordomia, a nossa administração, e que isto motive o nosso coração a sermos fiéis ao nosso Deus. Mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.